É um ano de muitas vitórias, inclusive aqui para a nossa igreja. Nesta manhã eu gostaria de compartilhar com você um pouco da palavra de Deus que está em Efésios capítulo 5, que é o apóstolo Paulo escrevendo a uma igreja metropolitana, uma igreja mista de judeus e gregos, mas uma igreja que estava tendo uma grande prosperidade. E a cidade de Éfeso até hoje está lá. Não só as ruínas, mas é uma grande cidade ali na Turquia. Uma das 7 igrejas também que João escreveu uma carta. E o apóstolo Paulo, a gente vê que ele lançou algumas bases muito importantes para a espiritualidade daquele povo. E é sobre essa carta um pouquinho. Eu quero ler aqui com você, que está em Efésios capítulo 5, versículo 17. Paulo está dizendo: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros, no temor do Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe esta palavra. Nós vivemos uma época em que nós temos que questionar se eu sou um religioso ou uma pessoa espiritual. Nós temos muita religião. Uma das realidades em que está todo mundo observando é que nós temos nunca um grande avanço na religiosidade como antes, em todas as classes sociais, em todas as culturas. Uma vez eu estava indo para Goiás, no avião tinha um grupo de coreanos e também gente ali do Oriente Médio. Eu disse: que vocês estão vindo aqui para o Brasil? Estão passeando? Não, nós estamos vindo porque aqui tem uma montanha, que tem uma certa energia, e a gente ouviu falar e nós vamos lá para essa montanha. Uau! Deixou o outro lado do mundo para vir aqui por causa de uma certa energia. Então a gente vê esta questão da religiosidade e do erro que há em a gente entender espiritualidade ou religiosidade. E a religião, ela é uma coisa assim que você tem pelo menos alguns fundamentos que fica fácil de entender. Lembrando você que religião, na verdade, é o homem tentando buscar Deus através de si mesmo e dos seus próprios esforços. E ele não chega. Essa é uma grande diferença básica entre o cristianismo e a religião. Porque a religião, ela é o homem fazendo seus esforços, lutando, se auto-sacrificando, oferecendo sacrifícios ou dádivas para agradar, porque ele pensa assim: o divino está bravo comigo. E ele tem a consciência que ele não é uma grande pessoa, que ele não é muito bom. Então ele quer acalmar a divindade. Então nós temos aí, de um modo geral no mundo, não importa a cultura, essa ideia, essas atividades, diversas formas. Diz que um casal teve um filho e a menina era muito feia. E eles queriam minimizar a consciência dela, porque ela era muito feia. Então eles arrumaram um espelho mágico. E todo mundo que olhava para aquele espelho ficava bonito, assim, lindo, maravilhoso. E aí então eles compraram esses espelhos e encheram a casa deles. E onde a menina ia, aquela menina feia, horrível, mas ela se via bonita. Ao chegar à adolescência, um dia, os pais saíram, ela ficou sozinha e por um acidente quebrou o espelho. E ela, como era já, quem olha muito para o espelho, né, fica narcisista, adorando a si mesmo, acha que eu sou o máximo. Ela foi procurar o espelho que estava quebrado, o mágico, ela foi no outro espelho, que era real. Quando ela olhou para aquele espelho, uau, o que aconteceu? Ela descobriu quão feia que ela era, quão horrível que ela era. E aí então ela caiu em si. É isso que a religião faz. A religião fala: você é bonitinho, você é bonzinho, não, oferece sacrifício. E vai falando: você é bonitinho, você não é um problema. O cristianismo aponta: você é o problema. Você tem um problema que você precisa acertar com Deus. O cristianismo não é um espelho mágico.
Pelo contrário, Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Ele ilumina as trevas. E isso é uma grande diferença. E esses irmãos aqui de Éfeso, eles tinham vindo boa parte deles do paganismo, que eram os judeus, os gregos e outras pessoas de outras nações, e também os judeus. E eles estavam, como é praxe da religião, né, valorizar a forma, a aparência, o superficial. E isso é religiosidade. E isso é perigoso. Lembre-se que o grande problema quando Jesus veio à Terra, quem era o problema? Os fariseus. É com esse pessoal que ele está lidando, com os fariseus. Os fariseus tinham uma forma religiosa bonita. Eles tinham até a lei de Deus. E eles pensavam, olha, fazendo assim a gente vai poder agradar a Deus na sua formalidade. Então eles ofereciam sacrifícios, eles iam no sábado, eles faziam as orações diárias 3 vezes ao dia, eles cuidavam dos filhos de uma certa forma, mas tinha um problema. O coração deles estava longe de Deus. Eles faziam porque eu aprendi assim, eu sou judeu, é da nossa cultura, é a nossa praxe. E esse é um desafio. O Paulo que está escrevendo essa carta, ele tinha uma consciência disso. Ele falou, eu sou fariseu dos fariseus. Olha, se tem alguém que conhece as leis, sou eu. E eu sei muito bem como burlá-las. Paulo estava preocupado com a igreja de Éfeso, porque disse, esta religião vai levar vocês para lugar nenhum. Você não agrada a Deus, você não se conecta com Deus. Eu falei domingo passado que o ser humano, ele é um ser bio, sócio, psíquico, espiritual. Vou repetir. Bio, corpo. Tem um corpo. Sócio, eu preciso me relacionar. Social. Psíquico, eu tenho um mundo emocional. Meus pensamentos, meus sentimentos, a minha experiência de vida. Isso pode me traumatizar ou pode não me traumatizar. Enfim, eu tenho esses problemas. Espiritual. O problema da religião é que ela começa do bio para chegar no espiritual. O cristianismo, ele é uma proposta de primeiro resolver o espiritual. Jesus falou, se você não nascer de novo, teu espírito, que é ele que se conecta com Deus, e são esses que Deus procura. Jesus falou que o Pai procuram aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Então nós temos uma vida espiritual que está morta, separada de Deus. Por isso que Jesus veio. Isso é ver entrar no reino de Deus. É quando você se submete e deixa o teu espírito dizer, Deus, eu pequei, eu me rendo, e se conectar com Deus, porque é assim que nos conectamos com Deus. Isso a religião não oferece, o judaísmo não oferece. E é isso que Paulo está tentando nos dizer. Olha, quando Jesus chegou, ele disse, os fariseus, sepulcros caiados. Sabe como ele olhou para essa religião, ele viu? Sepulcro caiado. O que é um sepulcro? O que é um sepulcro? É um túmulo. E eles pintavam, eles calhavam, deixavam branquinho, bonitinho, muito bonito por fora, mas olha aqui, abre que você vai ver, você não vai aguentar o cheiro. Aquilo ali é fédico, aquilo cheira mal, aquilo está em putrefação. É isso que Jesus fala, é assim que ele avaliou a religião. Quando você se torna um religioso muito bonitinho por fora, por dentro está ruim. O espírito está morto. E a palavra de hoje é que a gente precisa fazer essa diferença entre religiosidade e espiritualidade. Essa questão dos fariseus, muita hipocrisia, muita aparência, superficialidade. Não tinha uma base firme, sustentável. E Paulo, ele escreve para os irmãos de Éfeso, porque Paulo foi um fariseu. Ele experimentou isso. Ele era um cara tão fariseu, tão legalista e tão religioso. Se você ler o livro de Atos, Lucas narra que ele consentia na morte de cristãos. Mas a Bíblia, a lei não diz não matarás. Por que ele estava consentindo na morte? Porque ele era um fariseu, ele era um hipócrita. E é isso que o religioso faz. Perante o público, ele aparece bem, ele tem uma coreografia toda interessante da religião. Mas dentro, ele é um sepulcro caiado. No versículo 27, Paulo diz assim, olha, a pessoa que é espiritual, ele fala, ele compreende a vontade de Deus. Não seja insensato.
Paulo diz que o espiritual, ele faz a diferença. Ele está atento à realidade da vontade de Deus. Paulo chama de louco, porque é o que diz essa palavra. Insensato é uma pessoa que não tem senso. Você explica, ela nunca entende, ela não pega, não cai a ficha. Então Paulo diz, não sejam insensatos. Muita gente está na igreja, está fazendo a coreografia, está dançando, está pulando, não é? Está fazendo diversas atividades que dão a impressão que ele é tão espiritual. Mas será que é mesmo? E Paulo está dizendo, vocês não podem viver sem o discernimento, de perceber se você é insensato. E a palavra grega quer dizer louco, pessoa maluca. É isso que Paulo está dizendo, que o religioso que fica aí fazendo a coreografia, que oferece sacrifícios, mas não tem conexão com Deus, é um louco, é um maluco. E ele diz, vocês precisam entender a vontade de Deus, porque o espiritual sabe qual é a vontade de Deus, em todas as situações. Então nós temos que buscar a sabedoria para viver essa vida tão complexa, em que a religião resolve o problema. Você dá esse dinheiro, já está resolvido. Ou você oferece sacrifício, vem um dia à noite, faz aqui uma macumba, um serviço, ou como os budistas fazem, fica embaixo de uma árvore aí, busca o estado zen, quem sabe? Não vai resolver. Isso não é real, isso não tem a sabedoria divina. O Deus que nos criou, não é assim que funciona. Então, Paulo vai dizer que a verdadeira espiritualidade está nas Escrituras, a palavra de Deus. É ali que eu encontro as respostas à complexidade da vida. Quando eu leio as Escrituras, é assim que eu descubro a vontade de Deus. Nós vamos começar uma série agora em fevereiro, que vai ter esse tema, descobrindo a vontade de Deus para a sua vida. Como ouvir Deus? Como ouvir a voz de Deus? Então, o que eu preciso fazer? Estudar as Escrituras. Qual é a segunda coisa que eu preciso fazer? Orar, buscar a Deus, falar com Deus. Para eu me aproximar de Deus, se eu sou apenas um religioso, eu não consigo. Mas se eu sou um cristão, que eu reconheci que Jesus é o meu Salvador, que o seu sangue me purifica de todo o pecado, e eu aceito isso, e eu me conecto com Deus, eu posso orar, eu posso falar com Deus. Essa é a beleza do cristianismo, que eu posso voltar, me conectar com o Pai, o Criador do universo, o Deus da Bíblia. E a outra coisa que eu preciso fazer é ter comunhão com os irmãos. Eu estou incentivando você a não ficar de fora do Bridge Group. Você tem que ter comunhão, ali você descobre a vontade de Deus. Ali você pode ser exortado, porque a comunhão funciona como um espelho. Irmão, como está a tua vida? Sua vida espiritual, sua vida matrimonial, sua vida social, sua vida psíquica. Como está o seu coração emocionalmente? Quanta gente doente, olhando para o passado, uma experiência negativa. A cura, irmãos, para isso. O cristianismo é a resposta de Deus para a humanidade doente. Eu e você não precisamos estar doentes emocionalmente. A cura, e Jesus é essa cura. Então, na comunhão do corpo, é isso que Paulo está falando. Procura conhecer a vontade de Deus. Então eu posso ler a Bíblia, eu posso orar, ter comunhão. E nessa sintonia com o Espírito Santo é que eu vou aprender muita coisa. Ele é meu guia, aquele que me ensina. A outra coisa que Paulo vai falar aqui, irmãos, é que ele diz então, seja cheio do Espírito Santo. Não vos embriague com o vinho, versículo 18. Se embriagar com o vinho, primeiro, o religioso ele é desequilibrado, ele é exagerado. Ou ele vai para um lado ou vai para o outro. Então, ele nem sabe tomar vinho, ele não tem noção de equilíbrio, de moderação. E ele se embriaga. E ele se embriaga com coisa errada, o vinho. Cuidado com o que você está ingerindo hoje. Onde você mantém sua espiritualidade? Quem cuida do teu espírito? Você, que livro que você lê? Que sites na internet você está visitando? Porque pode ser vinho. E o vinho te embriaga. O vinho não é bom para nós, não faz bem para nós. Tinha um sujeito que ele morava numa cidade e ele bebia muito. Então ele ficou assim preocupado. E ele disse, minha mulher não quer que eu beba, minha família, ninguém mais. Aí ele pegava um barquinho dele, atravessava o rio para o outro lado e tinha um botequinho lá, e lá ele enchia a cara. E ele fazia isso depois de trabalhar, ele era sitiante. Aí ele ia para lá e bebia. Aí ele ficava de fogo.
E um dia ele tomou um porre daqueles, né, que não se deve. Ele tinha vindo, amarrou o barquinho dele ali, foi para o bar e encheu a cara mesmo, para valer. Quando ele voltou, ele estava tão de fogo que ele quase nem viu o barco. Entrou no barco, pegou o remo e começou a remar. E ficou remando, remando. Ele remou a noite inteira, irmãos, que ele esqueceu de desamarrar o barco. Ele ficou rodando em círculo assim. É isso que vinho faz. Vinho nos leva a lugar nenhum. Ah, vamos orar mais, vamos gritar mais, vamos fazer mais vigílias. Cuidado com esse tipo de atividade, porque se ela ser feita apenas porque é uma religião, é uma forma, vai chegar a lugar nenhum. No dia seguinte você acorda, como aquele bêbado acordou, ué, onde que eu estou? Não saí do lugar. Então tanta gente que vai para tantas campanhas, tantos programas, e termina dando em nada. Por quê? É o vinho. O vinho não traz espiritualidade, mas o poder de Deus, o Espírito Santo, como Paulo recebeu, ele foi transformado. Ele era um perseguidor, deixou o Espírito Santo na minha e na sua vida, nos transforma, nos mudam. Nós mudamos a maneira de olhar, de pensar, de sentir, porque nós temos o Espírito Santo que entra dentro de mim e começa uma transformação de dentro para fora. E eu não preciso fazer força, ficar pintando. Olha, está vendo, eu sou crente, olha o tamanho da minha Bíblia. Não precisa nada disso. Naturalmente, irmãos, esse louvor que estava aqui, irmãos, que alegria poder louvar o meu Deus, glória a Deus. Que bom, que música. Eu me sinto conectado com o meu Deus. Este dia é um dia, irmãos, para você buscar, fugir dos excessos. Cuidado, comportamentos desenfreados são vinhos na nossa vida. Busque a presença contínua do Espírito Santo, em harmonia com Ele, irmãos, as coisas vão mudar, tudo muda. A terceira coisa que Paulo fala aqui é que, olha o versículo 19, você se torna o espiritual, ele expressa o louvor com gratidão. É isso que Paulo está dizendo, olha só o que diz. O versículo 19 e 20. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. É uma expressão de gratitude. Irmãos, nós temos dias em que o religioso, ele é murmurador, está sempre reclamando, nada está bom para ele. Ele é aquele, nada está bom. Que espiritualidade é essa? Quando ele olha para as circunstâncias e depende delas, ele está desprotegido. O Espírito Santo não faz assim. O Espírito Santo nos protege. Nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está trabalhando nas circunstâncias para modelar o meu caráter, a minha vida social, a minha vida relacional, comigo mesmo e com aqueles que estão ao meu redor. E murmuração, irmãos, é como estar jogando lama para fora da gente. Por isso Paulo fala que o espiritual, ele está expressando gratidão, adoração através dos salmos. Ele está sempre salmodiando. Você chega perto dele, ele já tem um texto para te falar. Ele já tem um versículo, olha que Deus está falando comigo. E olha o Salmo 133, que lindo que é. Que a gente aprende a ser maionese. Mas o murmurador está sempre dizendo, eu ia naquela igreja, mas aqueles irmãos lá, olha, aqueles lá são de tal estado, aquele estado eu não gosto da gente daquele lugar. Mas aquele lá, olha, ele é muito alto e ele olha para a gente assim. Não, aquele é muito rico, não, aquele é muito pobre, eu não quero nada. Você sabe, nós vamos criando, isso é espírito de murmuração, de separação, não nos leva a nada. Isso não cabe na espiritualidade cristã. Paulo está dizendo que o verdadeiro adorador, ele expressa adoração através de salmos, hinos, cânticos espirituais, mas não é na forma, ele diz, é do coração, tem que vir do coração, é espontâneo, é uma coisa espontânea, porque o Espírito Santo está em nós. Eu e você precisamos dessa espiritualidade. Preciso cultivar um coração, irmão, com sentimentos que agrada, de gratidão ao Senhor. É verdade, por conta do pecado, o mundo está um caos. Mas, irmãos, eu e você estamos protegidos pelo Espírito de Deus. Nós temos o nosso carro, a nossa água, a nossa casa, a nossa cama, a nossa família.
os nossos queridos. Se alguns ainda não estão perto do Senhor, vamos continuar orando. Mas nós temos que ter um espírito de gratidão no coração. Parar de murmurar, de reclamar. E estar olhando para aquilo que não é bom. E Paulo ainda vai falar, olha, ele vai direto na questão da formalidade. Ele diz, demonstre louvor e expressão de fé e gratidão. Porque Paulo fala para nós nos enchermos do Espírito e termos um espírito de gratidão. Lá em Gálatas 5, diz que o Espírito Santo, em vez de produzir murmuração, reclamação, lá no capítulo 5, Paulo escrevendo para os Gálatas, diz que eles vão produzir os frutos do Espírito, que é amor, moderação, bondade, fidelidade. Contra isso não precisa de lei. O cristão que tem o Espírito Santo no coração dele, ele não precisa de lei nenhuma, irmãos. Porque espontaneamente ele é uma graça, ele é bom, ele é abençoado e ele abençoa. E o Espírito Santo produz os frutos nele, influencia a sua vida. Eu preciso fazer isso, demonstrar, ser essa fonte. O próprio Senhor falou, imagina, estava falando com um rapaz semana passada, ele disse, o pessoal fala que é crente, mas o pessoal que trabalha comigo lá, eles também vão todos à igreja. Ele quis dizer, mas eu não vejo o fruto do Espírito Santo na vida daqueles caras. Falam de Deus, trazem a Bíblia. Cadê os frutos? Pelos frutos conhecereis. Por isso Paulo fala, não se embriague com vinho. O vinho você vai ficar girando em torno de você mesmo. Mas o Espírito Santo vai produzir amor, moderação, cheio do Espírito. Você vai poder produzir, ser influenciado por Ele, sincronizado com o Espírito Santo, você vai poder ter esses frutos. Uma fonte não pode gerar água suja e água limpa. Nós somos a fonte de água limpa, irmãos, e é suficiente. E a quarta coisa que eu vi aqui, Paulo fala, muito lindo isso. Sujeição uns aos outros. Paulo fala, vocês submetam uns aos outros. Submissão mútua, em reverência a Cristo. Nossas relações interpessoais, irmãos, têm que ser pautadas, não é pelo que eu sou, mas pelo que o outro é. E a Bíblia diz, considera o outro superior a você. Por isso eu tenho que ser muito cuidadoso quando eu me dirijo a você. Eu tenho que me dirigir a você com respeito. Sabe por quê? Você é a imago Dei. Você é a imagem de Deus que eu vejo. Você é a única evidência da realidade divina. Eu olho para a natureza, é tudo verdade, mas quando eu olho para o Ney, ele representa a imagem de Deus. E aí o que acontece? Quando eu tenho esta postura, eu estou criando um modelo. Eu me torno um exemplo, um padrão no corpo de Cristo. Porque aquele povo que era pagão e os judeus não se respeitavam. As relações entre os judeus eram extremamente comerciais, eram patriotas, mas não tinha aquela reverência individual que Jesus nos dá, que o Espírito Santo nos colocou, nos batizou no corpo de Cristo, na família de Deus. Eu e você agora somos parte da família de Deus. Aquele sujeito não é mais teu inimigo, agora ele é teu irmão, tua irmã. Essa palavra família. Como é que eu trato o meu irmão? O cristão, irmãos, ele cria modelos para o mundo olhar. É isso que Jesus falou. Para que eles olhem para nós e glorifiquem a Deus. Eu e você somos embaixadores. Palavra do nosso diácono, quarta-feira. Representamos o reino de Deus. E esta representatividade, ela é espiritual, não religiosa. Irmãos, eu e você somos chamados para servir. Quando Jesus veio para mudar a raça humana, ele poderia ter vindo como rei. Ele poderia ter vindo como o cara. Mas Paulo diz, ele se tornou servo. E foi assim que ele começou a mudar a vida do Pedro, do Tiago, do João, de Mateus, porque ele serviu, ele lavou os pés daqueles discípulos. E ele diz, eu faço isso para você saber. Eu e você, irmãos, lá em casa, aqui na igreja, no nosso trabalho, temos que ter esta competência de pedir a graça de Deus para servirmos uns aos outros. Amém? E ter a humildade de estabelecer esse modelo que o Senhor quer fazer. Mostrar para o mundo que é diferente. Então isso é espiritualidade.
Essa espiritualidade que vai fazer diferença na minha vida, na tua vida, nas minhas relações, no meu mundo psicológico. Chega de vinho, mas ser cheio do Espírito Santo, para que os frutos do Espírito possam brotar. E eu também testemunhar do Evangelho de Jesus, porque é para isso que o Espírito Santo é nos dado. Quer dizer, uma das razões é para nos empoderar e também para nos ajudar na nossa missão, na nossa tarefa, enquanto cristão na história.